Carta do Contribuinte, elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com as confederações nacionais, empresariais e de trabalhadores, pontua os principais problemas do sistema tributário vigente no país e apresenta estratégias de mudança. Questões como o excesso de legislações, a pouca transparência na cobrança dos tributos e na aplicação dos recursos, o elevado número de obrigações tributárias e a relação desigual entre fisco e contribuinte são mostradas como distorções do atual sistema. Já para solucionar esses problemas, a Ordem sugere alguns pontos, como a elaboração do Código de Defesa do Contribuinte, que deve trazer medidas que assegurem os direitos dos cidadãos e reduzam as desigualdades, a elaboração de um plano tributário nacional, a simplificação do sistema e a tributação indireta e do consumo, onde as formas de tributação indireta sejam revistas e simplificadas. O documento aprovado durante a sessão plenária da OAB buscou entender o que a sociedade brasileira pensa sobre o sistema tributário nacional. Agora, a carta será entregue aos candidatos à presidência da República como sugestão de plano de governo. A proposta é para desonerar o consumo e para justamente melhorar o federalismo fiscal no Brasil. Considero que duas reformas são fundamentais para o Estado brasileiro: a reforma política e a reforma tributária. São reformas que todos pregam e nunca elas são feitas. E penso que a próxima gestão da presidência da República, seja com o atual presidente da República, seja com outro presidente da República, deve priorizar no primeiro ano da gestão essas duas reformas. E a reforma tributária está sendo pensada a partir dessas linhas básicas com outras entidades da sociedade brasileira, que seriam uma contribuição nesse momento político do Brasil. Porque o tema tributário, como o tema da reforma política, são temas jurídico-políticos, são daqueles temas que, embora políticos, têm uma inflexão jurídica muito forte e legitima mais ainda a participação do Conselho Federal da OAB. Em seu voto, o relator da matéria na Ordem lembrou o papel da entidade e seu dever em defender o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, hoje o sistema tributário nacional é um dos mais complexos do mundo. O princípio constitucional do sistema tributário nacional não tem simplesmente a função de coordenar o conjunto de tributos em vigor. Vai muito além disso. Trata de um subsistema constitucional, da Constituição material tributária. Todavia, não é isso que se constata. Infelizmente, hoje vivenciamos em nosso país uma avalanche de legislações tributárias com inúmeras leis que, ao contrário de simplificar, tornam o nosso sistema tributário nacional um dos mais complexos do planeta, sendo necessária, como citado no documento em análise, uma média de 2.600 horas anuais por empresa para pagamento de tributos. Os preceitos contidos na Carta do Contribuinte Brasileiro respeitam e preservam os princípios estabelecidos na Carta da República.